Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez neste domingo para louvar, bendizer o nome do Senhor. Convidamos também você que abra neste domingo o seu lar para ouvir a palavra do Senhor, para através dela edificar a sua vida, para caminhar dentro dos preceitos desta palavra de Deus, para viver conforme esta palavra de Deus dita na sua vida, no seu coração, os preceitos que são preceitos eternos para a caminhada do povo de Deus. Sendo assim, irmãos, nós queremos convidar a você para que busquemos orientação de Deus em uma oração. Curve a sua cabeça, vamos falar com Deus em oração. Oremos então. Querido Deus e amado Pai, na tua presença nós estamos, suplicamos, Senhor Deus, a tua presença, a tua orientação, suplicamos que o Senhor esteja conosco, com o teu povo, suplicamos, Senhor Deus, que este culto seja um culto abençoado, que nos edifique e que, Senhor Deus, os nossos corações e as nossas mentes se abram, Pai, para a tua palavra e ela possa, Senhor Deus, nos edificar, mas também, Senhor Deus, nos apontar os caminhos pelos quais devemos traçar a nossa caminhada nesta vida, Senhor. Conforta o nosso coração, nos mostra o teu caminho. Nós assim oramos em o nome do Senhor Jesus, na força do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, que Deus abençoe você. Nós estamos então partindo agora para a palavra de Deus e gostaríamos que você tomasse a sua Bíblia e a abrisse em Lucas, capítulo 13. E nós vamos ler do verso 10 ao verso 17. Lucas 13, de 10 a 17, a cura de uma mulher enferma. Vamos lá? Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma das mulheres possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à mulher: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curado, e não no sábado. Disse-lhe Jesus, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em um dia de sábado esta filha, a filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, olhar para frente, olhar para os céus, olhar para a glória de Deus, olhar para aquilo que Deus fez.
Que coisa bela! Mas essa mulher estava privada disso e há 18 anos. E metaforicamente, algumas pessoas espiritualmente também estão assim, longe de Deus, longe da graça de Deus, longe daquilo que Deus quer e pode fazer em nossas vidas. Pessoas que estão encurvadas, pessoas que estão olhando para o chão e não para a frente, pessoas que estão olhando para dentro de si mesmo e não para a glória de Deus, para o futuro, para a pregação do Evangelho, para uma vida com Deus. Mas o tempo de libertação chega, não obstante, às vezes, um período de grande prostração, como esta mulher, 18 anos encurvada. E é tempo de libertação, é tempo de atuação de Deus. Esse texto vem nos dizer que, não obstante há muitas visões de muitas pessoas, a atuação de Deus, ela não tem lugar no espaço, ela não tem também tempo. Essa libertação, ela não tem dia, não tem hora, mas ela cumpre par e passo a vontade de Deus para a nossa vida. Nós, se observarmos este contexto, nós vemos Lucas falando na perícope, no texto anterior, sobre a parábola da figueira. Daquela figueira que precisava dar frutos. E a figueira representava justamente o povo de Israel. E hoje representa também nós, o povo de Deus, que muitas vezes esquecemos de quem somos. E também de dar os necessários frutos dentro da casa de Deus, mas também na nossa vida, na nossa família. E nós, como povo de Deus, precisamos olhar para a frente. Ora, a partir do verso 10, o Senhor nos está ensinando neste capítulo sobre uma mulher que vivia encurvada, olhando para o chão. Note que era um dia de sábado, um dia em que a lei dos judeus proclamava um descanso cultural, cerimonial. E as pessoas deviam aprender nas sinagogas. As pessoas deviam dedicar-se somente a Deus, mas esse dia que era dedicado a Deus e às pessoas havia sido também corrompido e substituído por uma vida, quem sabe, formal demais, cultural demais, mística demais. Era tão mística que, no verso número 11, eles não conseguiam ver uma mulher que o texto fala que ela estava no meio deles, mas estava possessa. Havia uma enfermidade, havia um mal, havia uma fraqueza nela. E quando nós olhamos no grego, né, essa fraqueza, esse mal, o verbo fala como que ela tinha uma fraqueza nos ossos. Era um mal que estava nela e o Senhor precisava libertá-la e Ele iria libertar. E o interessante também é que a palavra libertar aqui tem o mesmo radical da palavra libertar ou desamarrar um animal, ou libertar um boi, ou libertar um jumento. É o mesmo radical que se utiliza aqui, mas de propósito, como nós vamos ver à frente. E há um cumprimento aqui do que Isaías fala, né? Que ele veio trazer liberdade, libertação àquele que estava cativo, àquele que estava preso, àquele que estava oprimido, enquanto que aqueles que muitas vezes veem a formalidade e não conseguem nem enxergar o seu irmão, irmãos. Esta que é a verdade. Há pessoas que estão tão cheias de si mesmas, olham para o seu umbigo, se acham tanto,
que não conseguem nem enxergar o seu irmão, os desprezam, os menosprezam. E aqui o Senhor fala que dentro da sua casa as pessoas são importantes. E ele mostra que ele veio libertar justamente esse tipo de pessoas. Essas que são oprimidas, essas que são sofridas e essas que precisam da sua intervenção. Eu gostaria de fazer uma exposição desse texto. É um texto que é conhecido por você, desta mulher que é encurvada, dessa libertação desta mulher que era encurvada, perguntando, em primeiro lugar, qual era o real problema desta mulher. Esta mulher não tinha só um problema físico, ou seja, um problema na sua coluna cervical. Fazendo uma pesquisa sobre ela, quem tinha esse tipo de problema e quem tem hoje esse problema tem também um problema torácico, lombar. Ele fica curvado e tem problemas ao respirar. Dá um problema na base do pescoço, da costela também. E a pessoa fica numa posição que produz dor. Dor severa, e com o passar dos anos, essa dor se agrava e se agrava muito. Então, esse primeiro problema, eu poderia dizer que era um problema físico, anatômico, problema do corpo, problema que traz dor. E isso já é sério, e sério demais. Você que sente dor, sabe o que eu estou falando, né? Você que sente dor nos ossos, as irmãzinhas aí, que sente muito dor, que reclamam de muitas dores, né? O pastor tem reclamado também de umas dores. Sabe o que é isso? Quem vive com essas dores sabe do que é isso. Mas essa mulher tinha outros problemas. E isso era dado, e o texto nos fala no verso número 11, observe aí na sua Bíblia. Ela tinha um espírito de enfermidade, que no grego significa um espírito de fraqueza. Essa mulher, então, tinha uma doença má, de um espírito mau, que trazia fraqueza a ela. Mas ainda, irmãos, essa doença refletia no seu emocional. Imagina só, quem tem dor, às vezes fica um pouquinho mais irritado. Mas também quem tem dor fica chateado com as coisas, com o seu dia a dia, não tem contentamento. Mas imagine quem tem dor e fica com aquela posição que praticamente é vexatória, olhando para o chão, andando e sendo observado pelas pessoas como que uma pessoa encurvada, face à sua posição, sem poder andar ereta, sem poder olhar para o horizonte. Isso traz um problema social, isso traz traumas muito grandes. Essa mulher não podia trabalhar. Essa mulher também não podia ir num aniversário, numa festa. Imagine só como seria difícil para ela. Ela estaria, vamos dizer, impedida de fazer qualquer esforço normal da vida. Ela também poderia ser considerada como uma aberração. Então, uma pessoa indesejada, não é verdade? Uma pessoa que é diferente das outras, ela não é muito desejada no meio daquelas pessoas ditas normais. Mas eu queria que você fizesse um exercício agora. Você, homem ou mulher, pense agora ao contrário. Pense que você é essa mulher. Você conseguiu se transformar e transportar para esse corpo. E você sofre toda a gama de preconceitos e olhares e dores e vexações na sua vida. Como seria ruim, né? Quando nós olhamos empaticamente
uma pessoa, nós nos submetemos então a esses sofrimentos, nós vemos como ela sofria. Essa mulher sofria, irmãos. Sofria e sofria muito, e tinha muitos problemas. E era ataque do inimigo na vida dela. E o texto diz que era o Satanás que estava na vida dela. E muitas vezes esses problemas se igualam a outros tipos de problemas que nós temos. E nós somos chamados a clamar a Deus, para não deixar que essas brechas entrem na nossa vida, na nossa casa, naqueles que são caros e amados por nós, para que os problemas não se infundam em nossa vida e no nosso viver. Mas o Senhor tinha planos para ela. O Senhor estava ali. E aquela situação não ia mais passar. 18 anos passaram, mas agora chegou o Cristo, que pode todas as coisas. E a pergunta número 2 que eu me faço, então, que eu gostaria que você fizesse a você também. Qual foi, então, a atitude que Cristo tomou com aquela mulher? E aí você me diria, Cristo a curou, mas eu gostaria que você olhasse mais profundamente, como eu olhei para esse texto e me apaixonei mais uma vez por ele. Olha só, verso 12, que coisa linda. Vendo a Jesus. Em primeiro lugar, irmão, Jesus viu aquela mulher. Ninguém a via. As pessoas a viam como uma aberração, um show, né, ao ar livre, um show vivo de uma mulher que andava curvada, mas Jesus a viu. Ou seja, irmão, Jesus nos vê, Jesus está presente, Jesus olha para nós, Jesus vê você. Muitas vezes essas pessoas passam com seus problemas e não são enxergadas por nós, mas Jesus nos vê. 18 anos sem as pessoas conseguirem ver a condição daquela mulher, mas Jesus estava presente e Jesus estava ali e iria fazer a diferença, custe o que custasse, num dia de sábado ou em qualquer outro dia. Mas ele não só vê, porque às vezes nós vemos, você vê, eu vejo o problema, mas às vezes nós não agimos. Mas Jesus age. Olha só, verso de número 12, né? Vendo-a, o que Jesus faz? Chamou-a. Jesus chamou-a. Jesus não é omisso e não foi omisso àquela situação. Ele ouve o nosso clamor, ele vê a nossa necessidade, ele vê aquilo que precisa ser feito. Verso 12 ainda, e disse a mulher, você está livre da sua enfermidade. Jesus, ele ainda faz e liberta aquela mulher, ele faz a obra na vida daquela mulher. Verso 13, tocou-lhe com as suas mãos, ele bota a mão sobre ela. Ou seja, irmãos, foi Jesus que buscou aquela mulher. Note que foi muito mais do que uma mera cura. Mostra que nós temos um Cristo que age por nós, que age pela nossa casa. Um Jesus que está interessado por você, por particularidades que você sente, precisa. E muitas vezes nós ficamos chorando e não entendemos isso. Existem pessoas, irmãos, que às vezes nós fazemos muito por elas. Nós nos damos muito por elas. E no futuro, quando precisamos às vezes delas, elas nos vêm a faltar, nos vêm a reclamar quando pedimos até algumas coisas a elas. Mas Jesus não falha, Jesus não falta, Jesus está conosco sempre, Jesus
nunca diz não a gente. Jesus não é ingrato. Jesus sabe o que nós precisamos. Jesus está conosco. Jesus caminha conosco. Porque na realidade ele é o Rei dos Reis. Jesus nos busca. E ela então, que era indigna agora, ela se sente digna. E ele chama ela carinhosamente de mulher. Verso 12. Mulher. Mulher, irmãos, era não uma chamada pejorativa, mas era uma chamada carinhosa, era um tratamento que se dava às mulheres. Então ele fala o seguinte: olha, você é gente, você tem valor. As pessoas olharam para você e titubearam, usaram de preconceito para com você, mas eu não vou fazer isso. As pessoas desdenharam de você, mas eu não vou fazer isso não. Eu sei que você tem valor. Deus nos valoriza, Deus valoriza você. Muitas vezes você está cabisbaixo, aí caído. Então levante a sua cabeça, olhe para a graça de Deus, porque Deus valoriza você. Deus valoriza a sua casa. Deus valoriza os seus planos. Deus valoriza os seus projetos. Você precisa simplesmente ouvir a voz de Deus e deixar que Deus, então, entre na sua vida e Ele, então, engaje os seus planos, os seus projetos com a sua vontade, dentro do seu viver, da sua família, para que você, então, se subordine a esta vontade, a palavra de Deus. Nós olhamos para essa mulher e a vemos, então, amada por Cristo. O que Jesus fez por essa mulher? Jesus restaurou, Jesus fez a obra completa na vida dela. Jesus deu cura, mas também deu dignidade. E nos mostra hoje que Ele também quer fazer isso para conosco, para com a nossa vida. Mas eu queria ainda fazer uma pergunta a você. E a terceira pergunta que eu faço dentro dessa reflexão: qual foi o olhar que a liderança ou que as pessoas deram em relação àquela situação? Irmãos, não se furte não, porque esse normalmente é o nosso olhar. Muitas vezes nós olhamos desta maneira para aquele que é mais oprimido e nós não entendemos as pessoas. Somos assim. Lá no verso 15, o Senhor Jesus bota em riste o seu dedo nos corrigindo e nos chama de falsos, de hipócritas. Porque simplesmente o chefe da sinagoga, no verso 14, fala: olha, cura vocês têm que receber durante a semana. Sábado é dia de culto, está lá na lei. Nós queremos enquadrar Deus e suas promessas e sua vontade dentro daquilo que nós achamos certo ou errado. E muitas vezes, dentro da nossa mísera visão, nós estamos pecando porque Deus não se submete à nossa vontade, porque Ele tem planos superiores a nós. Esta é a realidade bíblica. E Jesus, então, fala que aquela mulher era importante para Deus, mas que o chefe da sinagoga, mas todas aquelas pessoas estavam dando mais importância a um animal do que aquela mulher. Ele fala lá no verso 15, olha, vocês são hipócritas. Cada um de vocês desprende lá o animal para que no sábado, o boi, o jumento, e leva ele para beber água, né? E por que então essa mulher não vai ser liberta? E aqui então, irmãos, está a mesma palavra, o mesmo vocábulo grego, apolio,
né, que significa libertar. O Senhor libertou. Foi o Senhor Jesus que libertou aquela mulher das mãos de Satanás e a colocou numa posição ereta. E ele fala, olha só, o Senhor Jesus que libertou essa mulher, mas vocês fazem a mesma coisa com seus animais. Vocês libertam a jumento, o boi, eles vão lá, bebem água. Vocês são os falsos, os hipócritas. Se vocês fazem isso, por que que também eu não posso fazer hoje, no dia de sábado, libertar essa filha de Abraão das mãos do diabo? Falsos! Mas nós, irmãos, temos que tomar também, vestir essa carapuça nos dias atuais, porque muitas vezes nós somos tomados por hipocrisia religiosa, em olhar, desdenhando do nosso irmão, achando que somos alguma coisa. Achamos que somos diferentes, orgulhosos, presunçosos. Quem somos nós? Precisamos olhar para Cristo e pedir perdão, porque senão podemos sofrer as sanções do próprio Deus. E ele fala que uma pessoa, um ser humano é muito mais importante do que qualquer rito, do que qualquer ato. Uma pessoa é muito mais importante do que qualquer sistema de culto, sistema processional de qualquer pessoa. As pessoas são importantes para Deus, o Senhor quer libertá-las. E nós fazemos outras coisas, deixamos de fazer outras. Então isso é hipocrisia, o Senhor não aceita isso. E o Senhor veio a polió, como está lá em Isaías, ele veio libertar os cativos, ele veio libertar os oprimidos, ele veio salvar e curar aquele que precisa desta cura. Foi isso que o Senhor fez também por nós, nos abriu os olhos, nos revelou a nossa hipocrisia religiosa, nos fez melhores seres humanos, nos fez melhores na nossa condição de servos dele. Mas ainda, querido, a quarta pergunta que eu quero fazer a você, irmão, irmã, o que essa mulher realmente experimentou e o que nós podemos também experimentar na nossa vida? A mulher, ela foi curada externamente, mas ela foi curada também interiormente, no seu interior. Nós vemos que essa condição a levou a conhecer o Senhor Jesus. E as pessoas também receberam esses efeitos. Lá no verso 17, o povo se alegrou com isso. E as pessoas que eram hipócritas e que fizeram a contradita dessas palavras no seu coração, se envergonharam, porque entenderam que estavam errados. Nós podemos fazer também a contradita dessas palavras, ao invés de trazer ira, mas ela tem que trazer vexame aos nossos rostos diante de Deus, nos trazer vergonha, arrependimento e alegria, para que nós possamos caminhar dentro dos caminhos que o Senhor quer que caminhemos. Porque o Senhor é aquele que traz a cura para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa alma, para o nosso andar e caminhar. Talvez, irmãos, hoje eu estou falando para pessoas que estão cansadas desta vida, cansadas desse sistema político que nós vivemos, enfadadas com as suas próprias vidas. E o Senhor Jesus quer renovar no nosso coração todas essas coisas e chama você para renovar também no seu coração. Nós precisamos também ser curados emocionalmente. Essa mulher, irmãos, era pobre, essa mulher era muitas vezes humilhada, essa mulher muitas vezes olhava para o chão, e o Senhor substituiu tudo isso por poder olhar para o horizonte, para poder louvar a Deus, para poder glorificar o nome do Senhor. E assim também você vai poder fazer em nome
do Senhor Jesus. Eu gostaria de lembrar, agora aplicando e concluindo, algumas lições que essa mulher nos dá para a nossa vida. E a primeira delas é persistência, persistir, porque ela passou 18 anos, irmãos, enferma, e ela persistiu fazendo a vontade do Senhor. 18 anos, verso 11, essa mulher resistiu e continuou, ela estava ali na sinagoga, mesmo tendo um espírito na sua vida, ela continuou e ela foi liberta. Ela também pôde estar com a igreja e participar da promessa, ser chamada também uma filha de Abraão. E também, irmãos, nós vemos concluindo que o Senhor silenciou os hipócritas. Nós temos que deixar as nossas hipocrisias de lado e olhar para o Senhor, que nos proporciona mudanças para que possamos glorificá-lo e viver com ele para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe rica e abundantemente. Amém. Amém, querido irmão. Querido, nós queremos agora encerrar fazendo uma oração final. Curve a sua cabeça, se chegue à próxima que é o aparelho. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que seja conosco, que transforme a nossa vida, a nossa casa. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, louvamos, bendizemos o Teu nome, suplicando, Senhor Deus, por nossa casa, por nossa família, por nossos ouvintes, por nossa igreja, Senhor Deus, para que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, nos guardando e protegendo, Senhor. Seja com o Teu povo, seja com aquele que está, Senhor Deus, enfermo nesta noite, aquele que está agoniado, aquele que está precisando da Sua intervenção. Seja, Senhor Deus, com o Seu povo, Pai. Ó Senhor Deus, seja com aquele que precisa uma bênção especial na sua casa, na sua família, Pai. Seja com aquele, Senhor Deus, que está enfermo, Senhor. Seja, Senhor Deus, com aquele que está triste, Senhor, que não tem horizontes, mas que, conforme essa mulher pôde ter horizontes, esse teu servo e tua serva possam ter esses horizontes. Nós assim oramos em nome do Senhor Jesus, Pai, entregando o teu povo nas tuas mãos. Amém, Pai. Receba, irmão, irmã, a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo do Senhor agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Querido, que o Senhor abençoe você rica e abundantemente. Bom domingo, que a paz de Cristo esteja com você. Amém.